E aí, galera, vamos conversar hoje sobre o clima e seus fatores geográficos. Primeiramente, vocês sabem a diferença entre clima e tempo? Entende-se por clima a sucessão habitual dos tipos de temperatura atmosférica que se repetem durante vários anos em uma localidade ou região. Enquanto tempo é uma combinação de temperatura e umidade de horas, dias ou semanas. O clima é uma combinação duradoura desses elementos. Por isso, para determinar o clima de uma localidade ou região, são necessários aproximadamente 30 anos de observação para conhecer a regularidade com que os tipos de clima se repetem. Ou seja, tempo é o comportamento que a esfera tem em um determinado lugar. O exemplo é tempo nublado, tempo chuvoso, céu aberto. É um estado momentâneo da atmosfera. Então, agora que a gente entende mais ou menos o que é clima e o que é tempo, vamos aos fatores geográficos do clima. Há uma grande diversidade de climas no mundo. Isso ocorre porque os elementos do clima, como por exemplo temperatura, pressão e precipitação atmosférica, variam de uma localidade para outra da Terra, em virtude de fatores astronômicos e meteorológicos. É interessante a gente saber o que são os fatores astronômicos e os meteorológicos. Os astronômicos estão associados ao movimento da Terra e à inclinação do seu eixo. São eles que provocam as mudanças nos elementos do clima, segundo as estações do ano e a duração dos dias e da noite. Já os fatores meteorológicos, eles se relacionam com o movimento das atmosferas terrestres, por exemplo, a circulação do vento e das massas de ar. Esses fatores influem nos fatores geográficos, que estão em discussão aqui, e que são responsáveis pelas variedades climáticas regionais. Os principais fatores geográficos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, etc. Falando um pouco sobre os fatores determinantes do clima, os fatores geográficos, é importante a gente entender pelo menos cada um deles. Por exemplo, a latitude. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Para explicar melhor, são linhas imaginárias delimitadas em graus que irão variar de 0 grau, a linha do Equador, até 90 graus sentido norte e 90 graus sentido sul. Para entender ainda melhor, certo, de que maneira a latitude influi no clima, considere a forma esférica da Terra, considere a Terra, e a inclinação do seu eixo, que a nossa inclinação da Terra, a Terra não é retinha, a nossa inclinação da Terra é de 23 graus, certo? Então vamos lá. Nessa região equatorial, os raios solares incidem na superfície do planeta perpendicularmente, ou quase isso. Iluminam e aquecem essa porção da Terra com mais intensidade, tornando-se mais quente. Nas áreas mais distantes da linha do Equador, os raios solares incidem de forma menos inclinada, resultando em climas mais frios. Nas áreas médias de latitude, os raios incidem mais inclinados que naquelas de alta latitude. Por isso, essas regiões apresentam um clima temperado. Também temos a altitude. A altitude ela influi na temperatura do ar atmosférico e, consequentemente, no tempo e no clima. Quanto maior for a altitude de um lugar, menor será uma temperatura média. É importante notar que, em média, a cada 200 metros de altitude, ocorre uma diminuição de cerca de 1 grau Celsius na temperatura do ar. Vocês imaginam uma montanha, certo, de 3.000 metros. A cada 200 metros vai se perdendo 1 grau. Certo? Também é importante notar que o calor ele se dá de baixo para cima. À medida que se eleva a altitude, vai se perdendo a capacidade de aquecer a superfície, como eu expliquei agora. Ou seja, a estrutura de uma cidade ela tem uma capacidade maior de reter calor, certo? E armazena mais ou menos 47% do calor, o solo, certo? À medida que vai subindo 200 metros, vai se perdendo 1 grau Celsius. Por isso que em cima do topo de montanhas, etc., são frios. Agora falando sobre maritimidade e continentalidade. São dois fatores que influenciam também o clima de uma determinada região. A maritimidade corresponde à influência dos mares e oceanos sobre o conjunto de características climáticas, como a temperatura e a umidade de uma região. A continentalidade refere-se à diminuição dessa influência à medida que se avança em direção ao interior do continente.
Portanto, quanto mais próximo do litoral estiver uma localidade, mais úmido será seu clima e menor será sua variação de temperatura. Para entendermos melhor, é importante a gente também aprender sobre a amplitude térmica. O que é o conceito de amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima de uma determinada determinada temperatura registrada ao longo do dia. Ou seja, para a maritimidade, são as regiões próximas a grandes corpos hídricos, certo? Quando isso acontece, a amplitude térmica ela vai ser maior. Já na continentalidade, que são as regiões afastadas de corpos hídricos, por exemplo, o mar, a amplitude térmica será maior. Ou seja, a água ela aquece lentamente e perde o seu calor também lentamente. Já o solo, ele esquenta rapidamente, por outro lado, perde o seu calor também rapidamente. Então anota isso que é importantíssimo. A cobertura vegetal é um elemento da paisagem que apresenta intensa interação com o clima. As plantas retiram a água do solo através de suas raízes e a partir dessa água é transferida para a atmosfera pela transpiração das folhas. Perda ou emissão de água na forma de vapor. Esse vapor de água junta-se à evaporação da água dos rios, oceanos, mares e lagos, formando as nuvens, que por sua vez dão origem às chuvas. A gente está falando do fator geográfico vegetação. A vegetação ela age como um espelho refletindo o calor. Regiões arborizadas, em regiões arborizadas a temperatura tende a ser menor. Regiões onde há ausência de vegetação, a temperatura tende a ser maior, como por exemplo as grandes cidades, certo? O relevo ele age como uma barreira dificultando a circulação da massa de ar, a passagem da massa de ar. Ou seja, quando vem uma nuvem carregada, uma massa de ar carregada de umidade, ela tem que despejar a sua umidade para poder passar para o relevo, certo? Então, como vimos até aqui, o clima é influenciado pela incidência dos raios solares sobre a Terra, pela circulação de massas de ar, ventos e por fatores geográficos, como a latitude, a altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e etc. Certo? Esse conjunto de influências dá origem aos tipos de clima, que é o que veremos a seguir. Ao redor do mundo a gente tem diferentes tipos de clima, certo? Por exemplo, o clima equatorial. Ele abrange as regiões de baixa latitude, próximas ao Equador. É um tipo de clima quente e úmido com pequena amplitude térmica anual, certo? A gente tem um exemplo disso no Brasil, que é Manaus. A gente também tem um clima tropical. Ele ocorre principalmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Caracteriza-se por medidas térmicas elevadas na maior parte dos meses do ano e por estação mais seca e mais chuvosa. Nós temos também o clima subtropical, que abrange as áreas aproximadamente entre 30 e 35 graus de latitude ao norte e ao sul. De modo geral, o verão é quente e o inverno é frio. As chuvas distribuem-se ao longo do ano, certo? Temos o clima semiárido, que geralmente ocorre nas bordas das áreas de climas desérticos. O efeito da continentalidade é acentuado e, em muitos casos, o relevo elevado dificulta a penetração de massas de ar úmidas e o índice pluviométrico é baixo e a temperatura varia em função da latitude. Subindo um pouco mais o globo, temos o clima temperado, que ocorre nas regiões da Terra localizadas aproximadamente entre os trópicos e os círculos polares de cada hemisfério. As médias térmicas anuais variam entre menos 4 graus Celsius a 18 graus Celsius. Existe também o clima frio de montanha, clima frio de alta montanha. Ocorre em montanhas de elevadas altitudes de terra. As medidas térmicas são baixas, entre menos 2 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, que frequentemente precipitam de neve e geleiras nos picos montanhosos, por ser tão frio. A gente também tem um clima polar, que ocorre nas áreas polares,
Os invernos são longos e as geleiras permanentes. Há muita precipitação de neve e a medida de temperatura anual é inferior a 0 graus Celsius. Agradeço demais a atenção de vocês, espero que vocês tenham curtido e nos sigam nas redes sociais. Valeu, galera. Tchau, tchau.